DeSantis tem candidatura presidencial prejudicada. O governador da Flórida, Ron DeSantis, teve a oportunidade desde abril em abordar o crescente impulso de Donald Trump em direção à indicação presidencial republicana em 2024. Com várias dessas oportunidades, ele deixou passar. DeSantis estava no Japão nessa altura, numa viagem internacional, um passo frequente dado por candidatos presidenciais para polir as suas credenciais em política externa. Trump tinha lançado a sua própria candidatura 5 meses antes e passou grande parte desse tempo a atacar o governo, que era considerado seu adversário potencial mais formidável, mas que ainda não tinha declarado. Questionado diante das câmeras sobre ter ficado atrás de Trump nas pesquisas, DeSantis desajeitadamente se fez de tímido. Seus olhos se arregalaram e sua cabeça balançou de um lado para outro, enquanto ele tentava evitar responder à pergunta, no que se tornou um videoclipe viral. Não sou candidato, então veremos se quando isso muda, disse o governador. Aliados, conselheiros e pessoas próximas da campanha admitem agora que a relutância de DeSantis nas semanas anteriores ao anúncio da sua candidatura em se envolver com Trump na viagem ao Japão e em outros locais foi um dos vários erros estratégicos dispendioso. As informações são da agência Reuters. Sendo Trump e figurando nas pesquisas como 40%, 40 pontos de um para outro aí nas pesquisas republicanas. Quer dizer, Trump novamente aparecendo como possível candidato a presidente dos republicanos. Não sei como é que vai ficar a situação dele na justiça eleitoral lá, aquelas condenações e tudo mais. A questão do Capitólio, é meio retrato Brasil, né? Eu acho que a gente carrega essa questão de copiar algumas coisas dos Estados Unidos há muitos anos, né? Há muitos anos, eu acho que isso já vai fazer um século, esse copia e cola aí do brasileiro. É que assim, a gente não pode deixar de entender que o nível sociopolítico dos Estados Unidos é infinitamente mais avançado do que o nosso, não é? Embora eu acredite que nesse episódio desse tentar copia e cola aqui no Brasil, eu acho que o Brasil está dando uma resposta um pouco mais rápida, né? A gente tem visto aí as coisas avançarem e sendo colocados pingos nos is nessa questão do que aconteceu nas eleições do ano passado, na tentativa, né, naquele episódio vergonhoso que foi o 8 de janeiro, não é? Que eu acho que a sociedade brasileira precisa refletir de uma forma muito mais madura aquela situação. A justiça está fazendo a parte dela? Tá. Não é? Mas eu acho que não é só a justiça que tem que fazer a parte dela. Eu acho que a sociedade brasileira precisa refletir sobre aquele episódio vergonhoso que aconteceu, né, em Brasília, na sede do poder, da democracia. Né? Sabemos que nossa democracia tem aí seus defeitos, ela tem aí seus problemas, sabemos, mas nós não podemos negar que ainda o sistema democrático é o melhor para a evolução e para o desenvolvimento de uma sociedade que quer, né, seguir em frente. A gente sabe disso. Então, acho que deveria ser uma reflexão da sociedade inteira. Mas aí você vê, né, que nos Estados Unidos, que a gente sempre imagina que é algo um pouco mais evoluído que a gente, aí a gente vê que o Trump, com tudo que ele fez, não é? Na história dos Estados Unidos, na história política e tudo, vê que ele ainda tem, não é, todo esse capital político. Então é outra coisa para a gente refletir, não é? Será que não está na hora ou da gente construir uma história brasileira, não é? E parar de seguir aí alguns exemplos espalhados pelo mundo? Opa, eu acho que são reflexões que devem se trazer para a população brasileira, para a sociedade brasileira, para a classe política, não é? Para a classe empresarial. Eu acho para a gente pensar que país de fato, né, o Brasil quer ser ou quer continuar copiando, né? Não estamos falando aqui da questão Lula, Bolsonaro, da questão do Bolsonaro, da questão do 8 de janeiro, essa elegibilidade do Bolsonaro não, os recursos estão sendo colocados a plenário Supremo, essa questão da reunião com os embaixadores, foi fora do período eleitoral, então não é crime eleitoral, toda essa análise, e assim, de tanto caçar, faz um macho. Tá aí, ó, olha lá,
Olha lá, a Flórida, o governador escorregou, tá lá, 40 pontos acima. Sim. E aí a resposta. Então é toda uma reflexão. A gente precisa entender que esses movimentos eles precisam ser estudados, precisam ser compreendidos, assimilados, porque na história a gente sempre parte de um ponto a outro. Então, que ponto nós estávamos e em que ponto nós queremos chegar, não é? Sem essa clareza, a gente continua correndo para um lado errado às vezes. Muitas vezes, né? E o pessoal costuma dizer, né? Se é vingança, atenção, vingança é um prato que se come frio. Não vai no afã, não. Não.